Vamos lá. João, capítulo 18 do Evangelho de João. Na semana passada nós vimos o começo desse capítulo. Jesus foi preso. Chegou um pelotão do exército romano, por volta de 200 a 400 pessoas, para prender um homem com 11 discípulos, não é? E Jesus bota todo o exército romano caído no chão, com uma única palavra. Ele se direciona ao exército e diz: quem vocês procuram? E o líder do pelotão diz: procuramos Jesus de Nazaré. E aí ele diz assim: sou eu. E o exército inteiro cai no chão. Não é? E aí Jesus está mostrando, no começo do capítulo 18, que quando ele é preso, ele é senhor da prisão dele. Ele está no controle do momento em que ele é preso. Começo do texto do capítulo 18 também diz que ele já tinha dito para Judas aonde ele estaria. E nós vimos na semana passada que Jesus se encontra com Judas no dia marcado, na hora marcada, segundo os propósitos dele, e ele é preso porque quer ser preso. Chegou o momento dele ser entregue à cruz, ao cumprir a vontade do Pai. É assim que começa o capítulo 18, que nós olhamos na semana passada. Agora nós vamos olhar o que vai acontecer com Jesus a partir do momento em que ele sai do jardim do Getsemane, preso, com as mãos amarradas. O que vai acontecer com ele? Vamos ler a partir do versículo 15. Então, abre aí, João 18, de 15, nós vamos ler até o 27. Achou aí? Então vamos lá. Obrigado, Márcio. Vai salvar um pouco a vida aqui. Vamos ler lá. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Este outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então, o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali, com eles, enquanto esquentava-se também. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu falei abertamente a todos, ensinei regularmente na sinagoga e no templo, onde o povo se reunia. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, e eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estavam perto bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é uma mentira, não é maneira de responder ao sumo sacerdote. E Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove. Mas se eu digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou as mãos de Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram para ele novamente: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem que Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque das oliveiras com este homem? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Está aí a história. Essa história é muito interessante, e ela conta exatamente os passos de Jesus, do julgamento de Jesus. João divide essa história em duas partes. Primeiro ele apresenta o julgamento religioso de Jesus, que foi esse que nós lemos. Daqui a pouco, no domingo que vem, nós vamos estudar o julgamento civil de Jesus. Mas aqui nós estamos no julgamento religioso. Existem alguns fatos interessantes, vamos dar uma olhada nesses fatos aí.
Primeiro fato, lembra que quando a gente viu lá no começo, 2, 3 semanas atrás, Jesus jantou com os discípulos deles, começa lá no capítulo 12 mais ou menos. Jesus janta com os discípulos dele por aqui, tem lá a última ceia nessa região. Então ele cruza toda a cidade e desce para se encontrar com Judas lá no jardim do Getsêmani. E ali no Getsêmani acontece aquela situação que eu citei do começo do capítulo 18, certo? O que acontece agora? Jesus volta para o mesmo lugar. O texto diz que ele foi preso e foi levado para a casa de Caifás, que ficava na mesma região onde ele teve o último banquete. Por que então Jesus não foi preso logo ali? Por que Jesus não ficou preso logo ali? Você já parou para pensar? Se Jesus estava aqui, ele andou a cidade inteira para vir ser preso aqui. A pergunta é, por quê? Já pensou? A resposta é simples. Para deixar bem claro que a prisão dele não foi um acidente da história. Que ele estava no domínio de todas as coisas. E se você lembra um pouco do que a gente já estudou, você vai lembrar que na caminhada de Jesus, daqui para cá, para o Getsêmani, ele passa na porta principal da cidade e ele vê uma decoração que havia no umbral daquela porta, que é uma videira, e ele faz uma mensagem específica ali sobre os ramos que saem da videira. Então Jesus, ele tinha uma agenda, e ele está cumprindo essa agenda. O que fica claro é que quando o texto vai dizer para a gente que Jesus está com as mãos amarradas, é que ele está com a mão amarrada porque ele quer estar. Quando os homens riem de Jesus da cruz e dizem para ele assim, se você é Deus, salva-te a ti mesmo, sai aí dessa cruz. Ele não sai porque ele não quer sair. Jesus está no controle pleno de todas as coisas que estão acontecendo. Essa história que nós vamos estudar hoje vai deixar isso ainda mais evidente. Que Jesus não é uma vítima, Jesus não é um coitadinho, que a gente tem que olhar para ele e falar assim, ai que dó, meu Deus, prenderam ele, que judiação, que pena. Não, Jesus não é assim. Jesus é Senhor da sua própria morte. Ele é Senhor de como ele vai morrer, ele é Senhor de quando ele vai morrer, ele é Senhor de quem vai matá-lo. Ele é dono do destino dele, bem diferente de nós. Eu não sei se eu termino essa mensagem. Eu posso ter um piripaque aqui, cai para trás e morreu. Eu não sei. A Bíblia faz para nós, os humanos normais, um desafio. Quem de nós aqui pode acrescentar que seja 1 minuto a sua própria vida? Quem de nós pode dizer aqui com certeza absoluta que você vai estar vivo amanhã? Nós não podemos dizer isso. Nós não temos como dizer isso. Mas Jesus tinha. E Jesus deixa claro, ao se confrontar com o momento da sua morte, que ele é Senhor desse momento. E ele volta ao mesmo lugar onde ele estava, para agora ter uma conversa nessa casa aí, a casa de Caifás. Essa é a casa de Caifás, né? São escavações que foram feitas lá em Jerusalém. Eles reconstruíram por meio de 3D aí, de internet e tal, como que era a casa de Caifás. Jesus entra por essa porta, que é a porta principal de entrada na casa, dentro desse pátio. Esse pátio aqui era a céu aberto, não é? E é nesse pátio que o texto diz que Jesus entra preso, e quando Jesus entra, 2 discípulos seguem ele. Um deles é mencionado, Pedro. O outro não é mencionado, só diz aquele discípulo. Só que você e eu, que já estamos estudando João, nós sabemos que João nunca fala dele mesmo na primeira pessoa. Que sempre quando João se refere a ele mesmo, ele se refere à terceira pessoa. Ele, aquele, o discípulo amado. Então, João foi junto. O tempo todo que Pedro viu e estava andando com Jesus, João estava também.
E João tinha algum tipo de relacionamento com o sumo sacerdote, porque o texto diz que quando Pedro tentou entrar, tinha uma moça, a porteira da casa do sumo sacerdote. Ela falou: você não pode entrar. E João foi: opa, tudo bem, moça, você lembra de mim? Eu sou amigo do sumo sacerdote, você já me viu aqui algumas vezes. Ah, você eu conheço, pode entrar. E os dois então entram ali para dentro. Então Pedro tem acesso. Só que o texto diz que Pedro ficou aqui fora, junto com os soldados, no pátio. E Jesus entrou na sala principal, para lá dentro da sala principal, conversar com Anás. Relato feito. Como é que essa história tem a ver com os propósitos de Deus? Primeira coisa, essa história ela é usada, escrita por João, o evangelista, usando um estilo literário comum para os hebreus chamado quiasmo. A gente não usa isso em português muito, mas os hebreus usam isso muito. Na verdade, a Bíblia inteira quase é escrita com quiasmos, com estruturas de paralelismo. E essas estruturas de paralelismo têm um propósito: mostrar qual era a intenção principal do autor quando ele escreveu um texto. Ok? Então vamos ver, olhando a estrutura desse texto, qual era a intenção principal de João quando ele botou esse texto aí na Bíblia. Primeira parte dele descreve o que aconteceu no pátio da casa com Pedro. Versículos de 15 a 18. Ele vai dizer que Pedro entrou no pátio, que Pedro se acomodou na fogueira, era um dia frio de inverno, ele se acomodou na fogueira junto com os soldados que estavam ali para se aquecer. De repente vem uma mocinha, olha para ele, fala: você eu conheço, você não é um dos discípulos de Jesus? E ele fala: não, não sou. E ele continua ali e o texto nos deixa aí, faz uma pausa. De repente o texto vira a câmera, entra dentro da portinha e coloca a gente num outro lugar, e ele faz a descrição do que acontece lá dentro da casa. O que aconteceu com Jesus? E aí ele vai falar da conversa de Jesus com Caifás, versículos de 19 a 24. Daqui a pouco, o texto vira de novo, a câmera sai da portinha e volta para a mesma cena que ele deixou a gente. Ele termina a cena dizendo assim: e Pedro estava em pé na fogueira. Final do texto, versículo 25, ele vai dizer a mesma coisa: e Pedro estava em pé na fogueira. E aí então ele vai dizer mais duas negações de Pedro. Primeiro dos soldados que estavam com ele na fogueira, depois de um dos servos que era parente de Malco ali. Então você tem um paralelo. No começo a gente tem Pedro no pátio negando Jesus. No final a gente tem Pedro no pátio negando Jesus. E no meio nós temos a conversa de Jesus com Anás e Caifás. Qual o objetivo de João? Comparar Jesus com Pedro. Na verdade, o objetivo de João é comparar todos nós com Jesus. Não só todos nós crentes, todos nós seres humanos. Na verdade, o que João está pegando é como se ele estivesse pegando uma amostra da raça humana através da vida de Pedro e comparando com todos nós que estamos aqui. Crentes, não crentes, católicos, hindus, muçulmanos, chineses, seja lá taoístas, de qual religião for, a raça humana. Ele está pegando uma amostra do que é o ser humano sem Deus e está colocando essa amostra em destaque, duas vezes, e comparando essa amostra com um ser humano diferente. Vamos dar uma olhada nessa comparação. A primeira comparação que é feita nos apresenta Pedro. Nós sabemos que Pedro, e por causa de estudarmos o Evangelho de João, era um cara impetuoso. Pedro era meio bruto. Pedro era aquele cara que ele agia sem pensar. Era aquele cara que não considerava muito bem o que fazia. Ele saía fazendo. O negócio de Pedro é o seguinte: não importa se está certo ou errado, o negócio é ser sincero.
Negócio é fazer de todo o coração. Então Pedro, durante toda a vida dele, a gente vai ver isso na vida de Pedro quando ele sai do barco. A gente vai ver isso na vida de Pedro quando ele corta a orelha de Malco. A gente vai ver isso na vida de Pedro quando ele fala para Jesus, não, o senhor não vai morrer. E a gente vai vendo o tempo todo Pedrão se colocando num monte de situação, num monte de contextos em que ele só se arrebenta. Do barco ele afunda. Da orelha de Malco ele é repreendido por Jesus. Guarda a espada, cara. Ô, você não entendeu nada? Jesus vai lá, pega a orelha do cara, põe de volta no lugar. Quando ele diz para Jesus, não, o senhor não vai morrer. Jesus, arreda-te de mim, Satanás. Então Pedrão era aquele cara que ele até gostava de Deus. Ele até tinha no coração dele a vontade de servir a Deus. Mas ele queria fazer isso do jeito dele. Ele queria fazer isso do jeito dele. Ele não estava disposto a servir a Deus como Deus queria que ele fizesse. Ele não estava disposto para parar antes de agir e entender a vontade de Deus. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer nesse texto é: que raio desses dois discípulos foram fazer lá? Por que esses dois caras foram atrás de Jesus? Jesus não tinha dito para eles, negócio é o seguinte, irmãos, queridos, senta aqui, escolinha dominical. Eu vou morrer. Repita comigo. Entendeu a história? Entendeu? Entendi. Você entendeu que eu estou indo agora morrer na cruz? Entendi. Quantas vezes Jesus repetiu isso? Que relata o Evangelho de João? 7. Jesus é preso. Alguns minutos antes de ser preso, ele diz, chegou a minha hora. Por que esses caras foram atrás de Jesus? Porque Pedro não pensa. Porque Pedro faz. Porque Pedro não para analisar a vontade de Deus e a metodologia de Deus. Pedro sai fazendo. E Pedro se coloca num contexto em que a única coisa que sobra para ele é a mentira. Na verdade, Pedro está mentindo porque ele está no lugar errado, na hora errada, pelos motivos errados, com os propósitos errados. Pedro ainda está na cabeça dele, deixa eu fazer alguma coisa para livrar Jesus da morte. Deixa eu ver, eu quero ir atrás, vamos resolver esse problema, me segura. Esse é Pedro. Tanto é que a gente percebe que João tem uma postura diferente. João estava junto, mas João não foi dando goela. João não saiu entrando no lugar e fazendo e acontecendo e ficando junto dos soldados, não. O texto diz que Pedro entrou, se colocou junto com os soldados e João ficou à porta. João ficou de longe. João ele entendeu o negócio. Ele não estava a fim de interferir. E nós começamos o texto com esses dois caras mostrando de novo Pedro sendo o que nós geralmente somos. Aquilo que nós geralmente fazemos. Nós não paramos para pensar na vontade e nos planos de Deus, nós fazemos. Nós fazemos até sinceramente. A gente faz até com boa vontade. A gente tem até no fundo do nosso coração um desejo de praticar aquilo que Deus quer. Mas a gente não para perguntar para o próprio Deus, como é que o Senhor quer? Onde eu devo estar? Que hora que eu devo estar? O que eu devo fazer? Não, a gente faz. Igual Pedro. E aí quando a gente faz, e a gente age, e a gente vai sinceramente, deslocadamente fazendo as coisas na vida, nós sempre vamos ficar naquela situação de Pedro. E agora? Estou dentro de uma sala fechada, a porta fechou atrás de mim, estou no meio de um monte de soldado, dentro da casa do sumo sacerdote,
e alguém olha para minha cara e fala assim: ô meu, tu não é discípulo de Jesus? Só que a fala da moça é uma fala que na língua grega é totalmente desdenhosa. Ela não está falando uma pergunta tipo assim: ô cara, tudo bem, beleza aí, você é um daqueles que seguiam Jesus? Não. Ela começa com um negativo, uma partícula negativa. Ela começa: não é você discípulo desse cara aí? A moça está zombando da cara de Jesus. A frase dela na língua grega é uma expressão de colocar Jesus como um Zé qualquer. E colocar os discípulos dele como otários, como trouxas, como um bobão. E de fato, queridos, Pedro era um bobão. Ela acertou em quem ela estava perguntando. Bateu ali, ó, pum, sou eu. O que você está fazendo aqui, ô seu otário? E a pergunta dela para ele é essa pergunta: ô, você está seguindo esse cara aí, né, meu? Ela está zombando de Jesus e de Pedro. E a primeira coisa que Pedro faz é tomar uma decisão novamente, como ele sempre fez. Como é que é o brasileiro na vida? Vive se colocando em apuro. Sincero brasileiro. Ô povo brasileiro. Sai gastando. Torra, cartão de crédito. Ganha 200 por mês, gasta 500. Dá-lhe cartão de crédito para lá, para cá. Aí chega a fatura. Tem outra ideia genial de Pedro: paga metade. Genial a ideia de Pedro. Pedrão, ei Pedrão. É? E agora? Agora não sei, vamos fazendo aí. Aí, irmão, mas aí agora o cartão botou na justiça. Como é que faz? Outra ideia genial de Pedro. Você já está zoado, né? Aí vem o conselho da esposa bendita. Olha, eu tenho um primo que é agiota. Dá-lhe, Pedrão, pronto. Ô Pedrão, você já se botou numa fria, ainda fala uma mentira, cara. É? Brasileiro, tá no jeitinho, tá lá Pedro. Não sei se Pedro nasceu no Brasil não, mas é perto, viu? Tem parente. Pedro mente, cara. Pedro vai chegar e vai falar assim: não, eu não sou não. E o texto coloca Pedro, depois dessa afirmação, o texto faz alguma coisa com Pedro, que é o que ele está fazendo com todos nós humanos. Ele bota Pedro na fogueira, em volta da fogueira, se aquecendo junto com os soldados que prenderam Jesus. Você acha que essa descrição é despropositada? Não. A descrição de João tem um propósito. E ele enfatiza isso no final do texto dizendo: e lá estava Pedro, junto com os soldados, se aquecendo, igual a eles. Está lá. O cara que age precipitadamente, o cara que age sem pensar, o cara que age antes de ouvir Deus falar e sai fazendo, sem pensar no plano de Deus, sem pensar nos propósitos de Deus, é o mesmo cara que está na fogueira, em volta da fogueira, junto com os executores de Jesus. O que João está dizendo para nós todos aqui? Que Pedro matou Jesus. Que Jesus está morrendo também por causa de Pedro. Que Pedro não tinha Cristo. Pedro queria até seguir a Deus. Pedro era até bem intencionado na busca dele. Mas se Jesus não morresse por Pedro, Pedro estava na roda junto com todo mundo que matou Jesus. E é assim que o texto nos deixa. Pedro, o mentiroso. Pedro, o precipitado. Pedro, o infiel. Pedro, aquele que está junto com todos aqueles que prenderam e iriam executar o Senhor do universo. Está lá Pedro. De repente, o texto para.
e muda o foco. Mas antes da gente ler a segunda parte do texto, eu queria ler essa frase do Alexander Bruce sobre Pedro. A queda de Pedro é uma lição para todos aqueles que, sem procurar o conselho de Deus, ou desconsiderando os conselhos dados por ele, entram num compromisso além das suas forças. Somos nós, seres humanos. Uma das coisas que nós temos que saber, queridos, é que sem Jesus, sem Cristo, todos nós somos Pedros, incapazes de lidar com as situações da vida, metendo constantemente o pé pelas mãos. Sem Jesus, todos nós somos executores, todos nós somos mentirosos, todos nós somos traidores. E as nossas tentativas, sem Jesus, de servir a Deus, são tentativas como as de Pedro, que vão terminar numa falsidade, no engano, na mentira, na ilusão. Nós não temos forças, nós não temos intelecto, nós não temos condição de por nós mesmos, pelas nossas próprias forças e pela nossa própria maneira de pensar, servirmos a Deus. Essa é a mesma conclusão que Paulo chega lá no capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos, Paulo introduz falando sobre a criação do mundo, e depois ele faz uma análise sobre a raça humana, e quando ele chega no capítulo 3, ele dá a conclusão dele. Ele diz assim: observei da terra, olhei lá de cima, Deus olhando, olhei, Deus chegou a uma conclusão: não há um justo sequer, não há quem queira, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos pecaram, e todos, juntos, a raça humana inteira, está lá, igual Pedro, em pé, mentiroso, em volta da fogueira, esperando que Jesus faça alguma coisa. E é nesse ponto que a cena se vira para a conversa que Jesus tem ali dentro. A conversa que Jesus tem ali dentro, ela é muito interessante. Ele vai conversar com Anás. Anás não era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Caifás. Anás era o sumo sacerdote anterior. Só que o que acontecia é que quando o sumo sacerdote anterior ficava velho, ele aposentava e o mais novo entrava no lugar. Mas esse cara que se aposentava, ele aposentava tipo Lula. Sabe assim? Só que não. É tipo a Dilma e o Lula, né? A Dilma ganhou a eleição, mas a gente sabe que ela era o fantoche, né? Tinha uma mãozinha dentro dela. Você não sabia disso? Tinha uma mãozinha dentro dela assim, ó. Deixa eu fazer a mãozinha dentro dela. Aí tinha uma mãozinha dentro dela que falava lá, fazia os discursos assim, igual o fantochezinho, certo? Mesmo esquema, ok? Mesmo esquema. Anás era o Lula do Caifás, que era a Dilma. Pegou aí? A explicação agora ficou boa, hein? Essa aí eu vou ganhar um prêmio Nobel da teologia. Bom, o Anás, ele que mandava de fato. E quando Jesus é preso, antes de Jesus ser levado lá para o Sinédrio, lá para o lugar onde ele seria julgado da maneira certa, e segundo as leis judaicas, ele é levado na casa de Caifás, de Anás. Caifás estava lá com o Sinédrio, com os líderes judaicos, mas ele é levado na casa de Anás primeiro. Porque quem mandava de fato era Anás. E Anás tinha um propósito: pegar Jesus na curva. Arrumar um jeito de interrogar Jesus escondido, para fazer com que Jesus falasse alguma besteira que desse para ele artifícios para condenar Jesus. Ok? Prendeu Jesus. Ele faz duas perguntas para Jesus.
quem são seus discípulos? E a pergunta dele tem um motivo. Porque ele, na cabeça idiota dele, já tinha dito anteriormente que ele esperava que Jesus fosse seu líder de uma revolução armada, que invadiria Jerusalém e que deporia todo o poder constituído. Então a preocupação dele, na cabeça dele, Jesus era um líder político, um líder social, tipo movimento de esquerda, MST. Na cabeça de Anás, Jesus era tipo o MST da vida, que estava indo lá invadir Brasília, não, quer dizer, Jerusalém, para derrubar tudo, matar todo mundo, quebrar tudo e tomar o poder. Então a primeira pergunta dele é: quantos são seus discípulos? Com quanta gente eu vou ter que lidar na hora que eu montar o exército? Primeira pergunta. Segunda pergunta: o que você está ensinando, cara? Quais são os seus ensinamentos? E a preocupação dele era, de novo, que Jesus estivesse gerando no meio do povo de Israel apostasia. Que Jesus estivesse fazendo a cabeça da galera, não só para depor o Império Romano, mas para depor ele, Caifás e Anás, o povo da religião. Então Anás, ele tinha dois medos: um medo de perder Roma como poder político e um medo de perder ele próprio o poder de ser o líder religioso da nação. Pergunta: com quem que Anás está preocupado? Com ele mesmo. Ele está preocupado com o povo de Israel? Está se lixando. Ele está preocupado com qualquer outra pessoa? Não. A Arit falou assim: como todo bom político. Como todo bom político. Está preocupado com o povo? Jamais. Não. Ele está se danando para o povo. Mas é um pouco pior do que isso. Porque além de político, esse cara era religioso. Olha para mim, querido. Malafaia. Essa galera aí, Valdomiro. Essa galera aí, Edir Macedo. Estão preocupados com a espiritualidade de alguém? Lógico que não. Eles estão se lixando para a espiritualidade das pessoas. Os vários vídeos que aparecem aí, vez ou outra, dos discursos que eles fazem entre os pastores deles, é um discurso assim: vamos arrancar o máximo dinheiro que a gente puder, e o povo que se dane. Não estão nem aí. Estão nem aí com as pessoas. Eles só estão preocupados com voar de jatinho. Todos eles seguem o mesmo padrão. Todos eles têm jatinho particular, todos eles moram em mansão, todos eles usam relógio, corrente, pulseira, colar de ouro, todos eles usam terno Armani e todos eles saem da igreja e não conversam com ninguém. Eles não têm contato com as pessoas, porque eles apenas usam as pessoas. E se você ficar doente e precisar dele, ele vai falar para você assim: pagando bem, eu oro. Se não pagar, eu não oro. A preocupação de Anás era essa preocupação. Era a preocupação política, de não perder o poder dele, de não perder o poder constituído, de se manter no poder. E as duas perguntas que ele faz para Jesus são perguntas relacionadas às preocupações íntimas dele quanto a manter seu lugar, sua posição de poder. Mas Jesus responde algo que ele não esperava. Jesus primeiro responde para ele o seguinte: cara, o meu ensino é público. Eu não tenho nada para esconder. Tudo o que eu falei em público. Eu falei na sinagoga, eu falei no pátio do templo, eu falei na praça da cidade. Eu nunca fiz um discurso às ocultas. Eu nunca precisei trazer ninguém
no meio da noite, para um quartinho escuro, escondido, cercado de soldado, para perguntar para essa pessoa ou falar para essa pessoa qualquer coisa. O que eu tive que falar para você, Anás e Caifás, eu falei na frente de todo mundo. Quando eu chamei vocês de raça de víboras, eu falei na frente de todo mundo. Quando eu chamei vocês de sepulcro caiado, eu falei na frente de todo mundo. Eu fiz nada escondido. As minhas mensagens foram todas ao vivo e em cores, para todo mundo ouvir. Não tem reunião secreta em sala fechada, parceiro. A minha vida é uma vitrine. E Jesus já começa a se botar de frente com aqueles caras. A segunda resposta de Jesus é ainda mais incisiva. Jesus fala: meu querido, se você quer saber de mim, de quem eu sou, do que eu fiz e falei, sai por aí, não só atrás dos meus 12 discípulos, mas de toda a multidão que me ouviu pregar. Vai lá e pergunta para essas pessoas quem eu sou. E Jesus está dizendo para aqueles caras: eu não sou igual a vocês, que formaram a panelinha religiosa de vocês, o grupinho de super santos, o grupinho daqueles que são melhores do que os outros, que são mais poderosos do que os outros, que são mais sabedores da Bíblia do que os outros. Eu não fechei a minha panelinha com o meu grupinho e fiquei, não. Eu andei lá na rua, com o mendigo, com a prostituta, com o cego de nascença que veio aqui e falou para vocês o que eu fiz. Eu andei lá na rua, naquele lugar que vocês mandaram os soldados do templo me prender, e quando eles ouviram o meu discurso, eles voltaram falando: esse cara não fez nada de errado. O meu discurso é ao vivo, é em cores. Não tem segundas palavras, segundas intenções. Eu não sou igual a vocês. Quando Jesus diz isso, um dos guardas entende a mensagem. Um dos guardas entendeu exatamente o que Jesus estava falando. Que Jesus estava depondo a hipocrisia daqueles religiosos. E aí o guarda vem, peio. A palavra grega, sabe o tapão de mão aberto? Aquele que deixa os 5 dedos marcados? Foi esse aí, a raquetada na cara de Jesus. Você lembra de Pedro? Como é que era Pedro? Age por impulso, age por emoção. Com Pedro não tem essa de tapa na cara. Pedro é aquele cara que não leva desaforo para casa. Pedro é o cara do bateu, levou. Pedro é o cara que não tem segunda face. Mas Pedro é diferente de Jesus. Jesus é diferente de Pedro. E quando Jesus leva um tapão na cara, Jesus não responde igual aqueles homens respondem. Jesus diz para ele assim: meu amigo, o que você está fazendo aqui está errado. Porque eu deveria ser julgado segundo a lei, e você está desobedecendo a lei. O seu julgamento não é justo, e a sua violência já é a resposta para a pergunta que eu fiz. Porque a violência é a resposta de quem já não tem mais argumento. A violência é a resposta daquele que já é derrotado. A violência é a resposta, a agressão é a resposta de quem já perdeu na vida. E essa é a ação daqueles homens. Quando eles se deparam com os pecados deles, quando Jesus depõe toda a hipocrisia que estava dominando aqueles homens, como eles reagem? Com violência. E isso está revelando para nós, porque essa foi a atitude de Pedro também. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, o que Pedro fez? Arrancou a espada e cortou a orelha. O que esse soldado está fazendo agora quando é deposto o pecado dele? Metendo a mão na cara.
E na maioria das vezes, quando nós somos confrontados com os nossos pecados, nós não somos diferentes dessas pessoas, ou somos? Eu, como pastor, tomo muito tapa na cara. Sento com a pessoa e falo assim: meu querido, você está fazendo isso, você está agindo assim, você está agindo assado. A reação é assim: fazer o barulho para ficar chocante. Quem é você para tomar conta da minha vida? Você também peca. Violência. Quer ver? Você confronta a pessoa com o erro dela, mostra para ela o pecado dela. Não venho mais nessa igreja. Vou procurar um pastor que pregue outra coisa, porque eu não gostei do que eu ouvi. Tapa na cara. Ó, vai cuidar da sua vida. Não tem nada a ver com você. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Você não leu no meu carro? Nós somos igual soldado. Quando os nossos pecados caem e as nossas máscaras caem, e Jesus revela quem nós somos e mostra para a gente na nossa cara que nós somos hipócritas, que nós somos fingidos, que nós somos pecadores, e que toda essa santidade que esses caras estavam querendo mostrar ali, que serviam a Deus, na verdade era só hipocrisia e falsidade. Eles reagem como? Com violência. Com violência. E é interessante que Jesus olha para aquela situação. Olha o julgamento de Jesus. De noite, às pressas, sem testemunhas, na casa, não no sinédrio, que era o tribunal, com violência e totalmente um interrogatório, claramente às escondidas, fora dos padrões da lei. Só que uma coisa Anás percebe, que esse tipo de atitude só funciona com quem tem medo desse tipo de gente. Com Jesus não funciona. Com Jesus não funciona tapa na cara. Com Jesus não funciona prisão da noite. Com Jesus não funciona nada disso. Por quê? Porque Ele é Senhor desse momento. Então Ele manda novamente amarrar Jesus. E Jesus sai de cena. E a cena volta novamente para aquela fogueira. A cena volta novamente para Pedro na fogueira, se aquecendo junto com os soldados. E aí o texto vai dizer, de novo, o mesmo texto. A queda dele, Pedro, e nossa, é uma lição para todos aqueles que, sem procurar o conselho de Deus, ou desconsiderando os conselhos dados por Ele, entram num compromisso além das suas forças. Está lá Pedro. De novo. E de novo, apontam Pedro 2, 3 vezes. E as 3 vezes, Pedro vai, não sou eu. Só que o texto vai ampliando a negação de Pedro. A primeira vez que Pedro é apontado, é tipo um assim, não sou eu não. A segunda vez que Pedro é apontado, ele coloca, ele negou e disse, não sou eu. E de repente dá uma caída, porque a terceira vez que o cara que cortou a orelha de Malco, que o parente de Malco, o cara que ele tinha cortado a orelha, falou assim, ei, você estava lá no jardim do Getsêmani. E aí Pedro só faz assim, ó. Ele não fala mais. Ele só abana a cabeça. E o texto termina aí, com uma notícia. Nessa hora, o galo cantou. Antes de eu falar do galo, tem uma pergunta a se fazer. Por que João não conta o resto da história?
Porque os outros evangelhos, se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que em Mateus, Marcos e Lucas, eles vão dizer que Pedro se arrepende profundamente, sai chorando e vai embora. Eles vão dizer que Jesus ainda ficou ali um tempo sendo espancado e tal, e somente depois ele foi levado para casa, onde ele foi, para o tribunal onde ele foi julgado. Por que o texto de João se apaga? Ele se fecha, simplesmente mostrando Pedro balançando a cabeça e o galo cantando. E ele não dá mais informações do julgamento religioso de Jesus. E João tem um propósito quando ele está fazendo isso. Ele está querendo mostrar que a negação de Pedro é o fim da história mesmo. O fim da nossa história. O fim da história de todo ser humano que não tem a Cristo como Salvador. O fim da história de todo aquele que sabe que meteu o pé pelas mãos. De todo aquele que sabe que está fazendo a coisa errada. De todo aquele que percebe lá no meio do atoleiro, no meio da vida, colhendo as consequências da mentira dele. Pela primeira vez a ficha de Pedro cai. E ele entende. Eu não sou ninguém. Eu não posso nada. E o galo canta. Agora, todo mundo já está imaginando eu apertar o botãozinho aqui e subir um galo ali, né? Pois é, mas não tem galo na história. Sabia disso? A palavra romana, palavra latina, né? Porque os romanos falavam latim, que é usada aí no texto, é a palavra galicínio. Galicínio é a palavra usada para galo. Vou soletrar aqui para facilitar, né? G-A-L-L-I-C-I-N-I-O. Galicínio. É a mesma palavra que no nosso português significa galo. Só que o galicínio não tem nada a ver com o passarinho, com o bicho, galo. O galicínio era o horário do dia. Era o momento da troca da guarda. Quem foi soldado aí, quem é soldado sabe disso. Chega na hora da troca da guarda, vai alguém lá, toca a cornetinha. Soldado que está dormindo no posto já sabe, maravilha, agora eu vou dormir na cama. Já vai vindo o próximo pelotão ali para trocar a guarda. Então, o exército romano chamava o horário da troca da guarda de galicínio, que significa galo. Então, por isso que na nossa Bíblia está escrito galo. Mas na verdade era um soldado tocando a corneta. E o texto mostra ali, na hora que Pedro falou a última vez, ele tem um galicínio. Os soldados, está na hora de trocar a guarda. É por isso que Pedro não é preso, Porque quem é soldado sabe que na hora de trocar a guarda, eu estou nem aí pro prisioneiro, eu vou para casa, larga esse cara aí, deixa o problema para o próximo turno, Então ele vai embora. Trocou a guarda, Então, esse é o ponto que nós encontramos Pedro, ali, no meio da sua negação. Vamos terminar esse texto de João, pensando em mim e em você. Por que esse texto está aí na Bíblia? Para mostrar para a gente, todos nós que estamos aqui, que não importa se você é sincero, ou quanto esforço você faça para agradar a Deus, o final da nossa vida, sem a morte de Jesus, sem Jesus estar morto e crucificado, é igual ao de Pedro, de cabeça baixa, triste, por perceber que estamos no engano, só balançando a cabeça assim. Você é um seguidor de Jesus, eu sei, você estava no jardim. E vai embora. Somos nós, todos nós sem Jesus Cristo.
O que esse texto está aí para ensinar para a gente é que se Jesus não morresse naquela cruz, se Jesus não tivesse feito o que fez e o que a sequência do texto vai dizer, todos nós estaríamos perdidos, mergulhados nos nossos pecados e nas nossas mentiras. E se o Espírito Santo não tivesse vindo para convencer Pedro do pecado, da justiça e do juízo, e para dar condição de Pedro seguir e obedecer a Jesus, Pedro jamais teria feito isso. Pedro não tinha condição de seguir a Jesus, por mais que as intenções fossem boas, por mais que ele tivesse se esforçado para entrar naquele lugar, por mais que ele quisesse. Se Jesus não morresse na cruz, Pedro estaria condenado, assim como todos aqueles homens em volta da fogueira. E essa é a realidade de cada um de nós que estamos aqui hoje à noite. Se você, querido, ainda não tem Jesus como seu Salvador, se você ainda não reconheceu que você é incapaz, que você é impotente, se você ainda não abaixou a sua cabeça como Pedro, e essa negação não era mais uma negação de eu não sou discípulo de Jesus, era uma afirmação categórica: eu não sou discípulo de Jesus. Eu não sou porque eu não tenho condição de ser. Eu não sou discípulo de Jesus porque eu não tenho forças em mim mesmo para ser. Eu não sou discípulo de Jesus porque até por mais esforço que eu tenha feito, eu sempre acabo frustrado com as minhas capacidades, com as minhas vontades, com as minhas competências. Eu acabo decepcionado. Na verdade, o discípulo de Jesus não é aquele que tem boa intenção, não é aquele que sai fazendo, que acha que pode. O discípulo de Jesus é aquele que abaixa a cabeça e diz diante de Deus: se o Senhor não fizer alguma coisa, eu jamais serei. É como o capitão Nascimento batendo na cara e dizendo para a gente: nunca serão. E de fato, nunca seremos. Jamais seremos discípulos de Jesus sem a cruz do Calvário. Jamais seremos discípulos de Jesus enquanto nós continuarmos achando que é pelas nossas forças, que é pelo nosso esforço, que é pelo nosso sacrifício. Tem muita gente achando que vai entrar no céu porque está fazendo, porque ora, porque lê a Bíblia, porque vai na igreja, porque dá dízimo, porque faz isso, ou porque faz aquilo, ou porque é assim ou assado. Querido, entenda uma coisa: ninguém vai entrar no céu, porque todos nós somos iguais a Pedro. O profeta Isaías diz que as nossas obras de justiça, quando a gente fala assim, acertei, fiz o que é certo, agradei a Deus, Deus olha do céu para os nossos esforços humanos de agradá-lo, e Ele diz que as nossas obras de justiça são como os trapos imundos. É como aquele paninho que as vovós usavam antigamente no período menstrual. Aquele paninho sujo, asqueroso. Essas são as nossas obras de justiça. E nenhum de nós tem condição de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de seguir a Deus pelo nosso próprio esforço e pelas nossas próprias boas intenções. Todos nós daremos com burros na água, como diz os portugueses, porque nós somos incompetentes e incapazes. A única coisa que pode nos salvar é aquele homem preso morrer na cruz. A única coisa que pode realmente transformar as nossas vidas é a obra dele, é a morte dele, é o sacrifício dele, não o nosso. E talvez, querido, você seja membro de igreja, talvez você já se diga evangélico, mas até hoje na sua vida você está querendo servir a Deus como Pedro, agindo,
fazendo um monte de besteira na vida, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio sacrifício. E o convite de João para esse texto é: entenda hoje, Pedro, que você não pode, que você não é, e que você não consegue. E que se não for a obra dele na cruz, se não for a morte dele pelos seus pecados, jamais você conseguirá. E a comparação de Jesus com Pedro nos deixa nessa posição. Pedro nega 3 vezes, com medo de morrer. Jesus toma um tapa na cara, é julgado injustamente e vai morrer, mas ele não nega a Deus em nenhum momento. Ele é o único homem perfeito que em qualquer condição mantém a sua fidelidade a Deus, comparado com Pedro, que no mais mínimo pavor nega o seu Senhor, o seu Salvador. Nós somos iguais a Pedro. Seja você um não crente, alguém que até hoje não conheceu a Deus, está aí por aí lutando na vida para com seu próprio esforço se salvar, o desafio é: olha para a cruz. Se você já diz ser crente, mas está aí lutando com as suas próprias forças para ir para o céu e só se frustrando, o desafio é o mesmo: olha para a cruz. Abaixa a tua cabeça hoje e diga diante do Senhor: Senhor, se tu não fizeres de mim um discípulo, eu jamais serei. Eu jamais serei. Vamos fechar os nossos olhos? Tem um tempo seu de oração pessoal com Deus. Deus querido, Pai amado, a frustração de Pedro no final desse texto é a minha frustração. A cabeça dele baixa, simplesmente acenando não ser discípulo de Jesus, já é a mais clara evidência de que naquele momento Pedro entendeu que se não fosse o sacrifício de Jesus, toda a sua sinceridade, todo o seu esforço, sempre daria na mesma coisa, no pecado. Sempre daria na mentira, na negação, na falsidade. Pedro naquela hora entendeu que a salvação não vem de nós, é um dom de Deus. E que nenhum de nós, seres humanos, diante da vida pode se gloriar dizendo: eu sou salvo pelo meu próprio esforço. Eu sou salvo pelas minhas orações, pelos meus dízimos, pelas vezes em que eu frequentei a igreja. Tudo isso é mentira. Tudo isso é falsidade. Tudo isso são os nãos de Pedro. Não, eu não sou. Porque só existe uma única coisa que pode nos tirar da condição em que nós nos encontramos. Só existe uma coisa que pode nos tirar daquele grupo de pessoas em volta daquela fogueira. É só o sacrifício do Senhor. Porque Ele é o único homem que mesmo no pior momento ficou fiel ao Senhor. Jesus apanhou. Jesus foi traído por um dos seus. Mas Ele jamais mentiu. Ele jamais abriu mão da verdade. Na verdade, Ele foi morto por falar a verdade. E por ser Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. E Ele próprio nos ensinou que ninguém, que nenhum outro ser humano chegaria na presença de Deus, senão através do sacrifício do homem perfeito, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. Nos faz entender, ó Deus, na noite de hoje,
que os nossos esforços humanos, que as nossas intenções humanas, que as nossas religiões humanas, que os nossos líderes espirituais humanos, que o nosso governo, a política, a sociedade, o mundo, nada disso pode nos salvar. Porque todos nós estamos debaixo da mesma corrupção, do mesmo engano, da mesma mentira. Nós não somos discípulos de Jesus, a não ser que Ele morra na cruz e nos faça, Ele próprio, pelas forças dEle, pela obra dEle, no nome dEle, discípulos dEle. Que na vida de cada um aqui, Senhor, cada pessoa possa dizer: eu não sou um discípulo de Jesus, porque eu tenho boas intenções. Eu não sou um discípulo de Jesus, porque eu me esforço para ser. Eu não sou um discípulo de Jesus, porque eu saio fazendo e acontecendo. Eu sou um discípulo de Jesus, porque o homem perfeito, o Logos encarnado, veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário, e pela obra dele, pelo que ele fez, eu sou um discípulo. Mas eu sou um discípulo com a cabeça baixa, plenamente consciente de que sem ele nada eu posso fazer, de que sem ele nada eu sou, nada eu tenho, para lugar nenhum eu vou. Sem ele a minha vida não existe. Que nós possamos dizer como os apóstolos um dia disseram, e Pedro também veio a dizer: porque dele, para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, que a ele sejam dadas, somente a ele, a glória, para todos sempre. E é no nome dele que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém?